Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. E uma ótima notícia, acabou de vazar novidades da SAF no Corinthians, isso mesmo. E o Corinthians terá um aporte de R$1 bilhão. É muita grana e o projeto está avançando. E olha só, fique comigo até o final para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Vamos falar agora do Corinthians, que voltou a treinar, está se preparando para tentar dar uma decolada no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira de reapresentação dos jogadores do Corinthians no CT Joaquim Grava e de boas notícias para o técnico Dorival Júnior. 4 jogadores que estavam entregues ao departamento médico iniciaram o período de transição física e inclusive treinaram parcialmente com o elenco. São eles o Charles, o Garro, o André Ramalho e também o Carrilho. O único jogador que não tem nenhuma condição de jogar contra o Santos na quarta-feira da semana que vem é o Carrilho, que sofreu uma grave lesão no tornozelo, foi inclusive submetido a uma cirurgia e só deve voltar ao Corinthians dias antes do Timão jogar contra o Cruzeiro as semifinais da Copa do Brasil. Os demais 3 jogadores, o Charles, o Garro e o André Ramalho, muito provavelmente estarão no banco de reservas no clássico contra o Santos na semana que vem. Detalhando a situação de cada um, o Charles estava com dores no joelho, o Garro teve uma lesão na panturrilha e o André Ramalho sofreu um estiramento na coxa. A gente acompanha agora os profissionais médicos do Corinthians, detalhando a situação de cada um desses 4 jogadores. Eles iniciaram esse tratamento, alguns muito variável, porque alguns deles já começaram, que no Carrilho começou há um tempo atrás, é o que está mais tempo no departamento médico atualmente, o Garro, que é um pouco menos, mas também é um pouco maior do que os outros, e o Charles e o André, que são atletas que estão num prazo menor dentro do departamento médico, mas todos eles têm um tratamento com a fisioterapia, com o departamento médico mesmo, com medicamento, avaliações, e fazem exames de imagem de rotina, e esses exames de imagem junto com as avaliações clínicas que determinam o ponto da lesão, que a gente consegue passar isso para a preparação física, iniciar esse processo de transição. E o Corinthians terá um desconto de R$30 milhões por ano em sua cota de televisão ligada ao Campeonato Brasileiro. O motivo? Augusto Melo, na temporada passada, havia pego R$150 milhões emprestados junto à LFU, a Liga Forte União. E a promessa é de que a quitação aconteceria até o mês de outubro desse ano. O Corinthians não tem nenhuma condição de devolver esses R$150 milhões. E não sobrou outra alternativa para a LFU a não ser descontar R$30 milhões da cota de TV por temporada. Dessa maneira, o Corinthians, que reteria direito a R$210 milhões por ano, vai ganhar algo na casa dos R$180 milhões. Importante lembrar que o contrato entre Corinthians e LFU até permite a possibilidade de o Timão alcançar R$250 milhões por ano, que teriam um desconto de R$30 milhões. Mas esses 250 só são alcançados se o Corinthians se sagrar campeão em qualquer uma das edições de 25, 26, 27, 28 e 29, quando acaba o atual contrato. Agora, vamos falar o seguinte, o Corinthians está recorrendo ao STJD, mano, sexta-feira vai ter um julgamento. Sabe aquela punição que o Martinez e o Garro levaram no Paulista? O Martinez pegou 4 jogos e o Garro 2 jogos pela confusão no jogo do Palmeiras e tudo. Sexta-feira vai ter um julgamento. O Corinthians recorreu, Lembrando que eles só não podem atuar no Paulista do ano que vem, Então, mas eles vão ser julgados aí, o Corinthians está recorrendo, quem sabe aí consegue se livrar da pena, vai transformar a pena em, sempre é cesta básica, essas coisas, Não, mas se o Corinthians se livrar da pena, descaracteriza. Fica pelado. É aí que diga a sua tia. Mas é a mesma da sua família, da sua família. Não. A galinha nua, o striptease. Mano, essa confusão ainda do Paulista, do jogo 27 de março, que foi o jogo Palmeiras e Corinthians, Então vai ser julgado sexta-feira. Mas, Mota, eu vou falar pra você, mano. Essas paradas aí desses negócios, desses julgamentos aí, mano. A menos que seja alguma coisa muito grave, mano. Esses caras precisam parar de querer aparecer, mano. Eles que vão pro inferno, sabe? Umas situações idiotas aí. Às vezes o cara toma um cartão vermelho, coisa de jogo. Os caras querem dar pena maior do que um jogo de suspensão. É um monte de engravatado querendo ibope, tá ligado? Querendo um pouco de holofote.
Infelizmente a mídia acaba dando também, e a própria justiça desportiva também. Eu acho que os clubes deveriam criar uma comissão de penas aí, estipulando o que deveria ser cada cartão aí, o que deveria ser cada punição. Aí acaba com essas merda de efeito suspensivo, esse monte de coisa que depende do entendimento de quem convém, que tá lá muitas vezes julgando os caras. Interpretação, né, mano? Teve um desembargador que falou, se as trancinhas fossem vermelha e preta, sabe? Do Wagner Love, não foi um negócio Lembro. Não, velho. Quando tem esses negócios, esses entendimentos dúbios, dependendo de quem é, Motinha, pra mim é ridículo. O que não ficou dúbio foi o seguinte, a Justiça de São Paulo, mano, negou o pedido de habeas corpus pro Duílio Alves, né? Que o Duílio Alves Duílio queria... Monteiro Alves. Do Duílio Monteiro Alves, que buscava suspender a investigação do Ministério Público, né? Sobre os gastos dos cartões corporativos. Porque ele alegava o seguinte, que isso aí era uma coisa interna do Corinthians, não tinha que ir pro Ministério Público, né? Então ele tava tentando cancelar essa investigação na Justiça, né? O Ministério Público conseguiu reverter isso, né? Ô, Mota. Cara, ele dá risada, porque, por exemplo... Pau, né? Sabe por quê? Isso não me surpreende em nada. Isso daí não me espanta, sabe por quê? Eu ficaria surpreso se o Duílio falasse, olha, eu quero que investigue até o último dia do meu mandato, pra provar minha inocência, pra provar o quanto eu sou decente, pra provar como eu sou uma boa pessoa. Essa frase iria me surpreender. Agora, o Duílio fala, opa, eu quero um habeas corpus, paralisem a investigação, pra que mexer nisso? Essa frase não me surpreende absolutamente nada. É um descarado, um cara de pau, que assinou com uma empresa sediada num terreno baldio, sabe? Inclusive contrariando a recomendação do departamento jurídico em não fazer. Você acha que uma frase dessa daí pra paralisar as investigações vai me surpreender, vai me espantar? Repito, eu ficaria surpreso se esse cara de pau, se esse descarado, dissesse o contrário. Quero que investigue pra provar minha inocência. Aí sim eu gostaria de ver. É que ele vá pro inferno. Parabéns pro promotor, viu? O nome dele, esqueci, o sobrenome dele é um pouco diferente, Motinha, mas o primeiro nome dele é Cássio. Então, promotor Cássio, eu quero te parabenizar e quero te aplaudir, porque você tem feito o que um monte de sem vergonha dentro desse conselho deveria fazer e não faz. Então, parabéns pra você, promotor. Tem que ceder a você sim tá pressões, mostrando né, que é uma mano? pessoa decente. E não, Deve ter uma pressão danada, né? Tá sem ceder as pressões, claro que né? tem. e não foi Cássio às bruxas, não. Hein? É. O cara foi ali no... Cássio às bruxas. Olha, o Corinthians, viu, mano, acabou com o alojamento da base, né? Cerca de 50 atletas que ficavam, tinha uma casa do atleta lá do Corinthians, eu né? falei ontem, os caras gastavam 6 milhões, porra. Diz que vai economizar aí 1 milhão e 800 por mês, por ano, né? 1 milhão e 800 por ano, viu, mano? Vai economizar. Mas o Corinthians pensa em construir um hotel aí pra base, né? Agora, porque fala que pra diminuir as despesas Vai agora, sair mais barato. precisa acabar com isso. Vai dar uma ajuda de custo pros atletas e pras famílias, né, mano? Então, Mota, pra falar a verdade, meu irmão, eu acho que investimento em base é salutar. É um negócio que todo clube tem que ter. É um negócio que não dá pra você abrir mão. Porém, de maneira muito estranha, Mota, o Corinthians, como um dos maiores clubes do continente, revela pouquíssimo. Revela pouquíssimo. E essa é uma investigação que, repito, se o Conselho tivesse vergonha na cara também, já tinham levantado por que o Corinthians revela muito pouco. Porque vira e mexe, a gente vê um monte de cara sem condições nenhuma subindo pro time de cima do Corinthians, inclusive aquela indecência daquele time sub-23, que é um time que com 23 anos de idade, se o moleque não virou jogador ainda, aborta, irmão. Vai fazer um Senai, vai pro Senac, vai fazer qualquer coisa, uma outra faculdade, porque bola não é a dele. Então, nesse caso, Motinha, eu acho que o Corinthians ele precisa, antes de começar a investir em instalações de base e tudo mais, ele precisa realmente entender o que acontece na sua base e por que ele não revela pelo menos um grande jogador por ano. Apesar de ter aparecido nesse ano aqui de maneira muito gratificante o Guinegão, que é um cara que tá correspondendo. Bidon já tinha aparecido ano passado, esse ano, vira e mexe, ele tem as oscilações dele, mas é um cara que ainda é mantido no time de cima. Mas, cara, tem tanta tranqueira, Mota, que vou te Quantos falar, atletas, mano. mano, tinha até, vocês ficavam discutindo, que a base do Corinthians tinha atleta pra caramba, era 100 e pouco, não era? Tinha uma galera, Mota, tinha uma galera, um Deus dará. E muitos deles, Motinha, tanto que foram dispensados. Se eu não me engano, depois que entrou o Osmar Stabile aí, ele dispensou mais de 100. Tinha mais garotos aí na base do que esses Agora aí. estão 50, Mas, pelos que falaram. infelizmente. Então, mas é isso que precisa, Mota. Você tem que peneirar. Já não e era ver o mais que garoto, presta, cara. né, Maurício? Já era um monte de barbado. Garoto. Pois é, RG. E quando a gente vê, por exemplo, os Léo Maná da vida subindo,
Cara, é constrangedor, mano. É constrangedor. A questão da Safiel avançou, andou? Tá avançando. Dia 28 é o anúncio oficial, uma coletiva no Pacaembu. E ali é o quê? Um auditório, né? No auditório ali do Pacaembu vai ser o anúncio oficial. Ela tá avançando. Constituição interna, né? Do modelo, tá tudo pronto. Seria um modelo na qual é uma SAF, mas é uma SAF com o torcedor compraria cotas de R$200 e você juntaria um dinheiro todo é um fundo, né? Não deixa de ser, mas que você vai depois, posteriormente, ser colocado na bolsa e tudo mais, mas você reserva essas cotas se eles perceberem que o valor que eles pensam minimamente não chegar, você não sai R$1 da sua conta, você só tinha reservado falando, eu quero 5 cotas, vou dar R$1.000. Se não chegar naquele valor, o projeto é deixado de lado, você não perde R$1, é só, opa, chegou aqui no montante, vamos embora, fazer acontecer aquele negócio. Só que agora eles precisam das aprovações internas, porque o torcedor do lado de fora, pelo visto, já gostou da ideia, está aprovando, cada vez mais está acontecendo. O problema é que internamente precisa ter tanto o Conselho Deliberativo quanto uma Assembleia de Sócio depois. Precisa tirar o futebol da gestão política. Isso, tudo isso vai ser feito, está no projeto. Só que agora eles estão numa parte de convencimento político interno, então foram lá, se reuniram com o presidente, já falaram com o Romeu, presidente do Conselho Deliberativo, estão encontrando sócios, chapinhas, porque precisa da aprovação dessa galera. Não adianta o povão do lado de fora adorar a ideia se lá dentro não acontecer nada. Mas só para a gente avançar um pouco mais no conceito, porque isso aí não é raro, existe. O Campeonato Alemão tem alguns. O Bayern de Munique é assim, por exemplo. A comunidade, o Green Bay Packers, isso, NFL, mas alguém vai presidir. Alguém vai. Como será essa escolha? Essa escolha também será por parte das cotas. Colegiado. O colegiado, você vai ter direito a votos, quem tiver mais cotas terá uma limitação, não adianta um ricão chegar, eu quero tantas cotas, essa pessoa não vai poder. E são 3 níveis de cotas. A primeira, essa pulverização com R$200. Arrumou o dinheiro, tá tudo certo, acabou ali. Faltou. Vai para uma segunda leva de cotas, com pessoas com mais poder aquisitivo para que adquira mais cotas e tudo mais. Ainda faltou, não deu, vai para uma terceira, que são empresas com CNPJs podendo comprar as cotas. A ideia é fechar nos R$200 com o torcedor, pulverizar e acabar aqui. Se não deu, tem mais 2 camadas de cotas. Quanto que se pretende, como vai ficar a dívida da associação? Tem essa discussão? A ideia inicial, eles não falam ainda um valor mínimo, mas a gente imagina que é no mínimo para o clube respirar alguma coisa entre 500 milhões e 1 bilhão. Você pega esse primeiro aporte, paga um monte de coisa, respira, tira tudo quase da frente do que é o que vai... no curto prazo. Esfolando o clube a curto prazo e até um pouco de médio prazo. E aí sim, com uma coisa mais profissional, para se ter uma ideia, vários dos que estão cabeçando essa Safiel, nem sócio do clube eles são, o que para mim é maravilhoso, porque eles não têm qualquer tipo de vínculo político com ninguém, não tem nenhum vínculo lá com chapinhas, com nada político. São corintianos que estão ali, montaram um projeto, então estruturaram a parte jurídica, várias partes, porque você tem que falar com... O lance também, a CVM, né? Porque vai da Bolsa, então tem todas as autorizações necessárias. Emissão de valores mobiliários. Isso, então o estádio estaria contemplado nessa... Também, mas dentro de um valor que você vai estar aportando, porque automaticamente você, sei lá, o clube está asfixiado hoje, você tira, o estádio vai fazer parte já automaticamente disso daí também, que você conseguiria. Paralelamente isso, a diretoria está conversando com a mudança do name rights tal, para entrar um dinheiro na qual teria um valor grande para entrar, para poder matar a própria dívida do estádio, né? A parte do estádio. Então, são 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, sobretudo dessa possibilidade da Safiel, do clube virar seria, em termos de clube brasileiro, seria a primeira vez uma SAF de torcedor com a torcida. E vamos ver, as coisas estão bem estruturadas, eles melhoraram muito o projeto do início, antigamente eram cotas muito maiores, eles foram melhorando. E dia 28 é o anúncio oficial
Vamos ver se vai passar ou não lá dentro. Essa é a dúvida de todo mundo, né? Eu só fico com uma ideia de que pode estar sendo criado um clube dentro do clube. Porque se você vai ter uma condução interna de alguém vai ter que presidir, você está transferindo para... A SAF no Brasil, o conceito de SAF, um investidor compra e faz a gerência. Não, mas você imagina o dele. seguinte... Galera, o momento é sério. O Corinthians está afundado em dívidas, 2,5 bilhões em dívidas, e precisa se reinventar para não quebrar de vez. E aí surge uma ideia ousada, a SAFiel, criada por empresários corintianos que querem transformar o clube numa SAF democrática, onde o verdadeiro dono seria quem sempre sustentou o timão, a fiel torcida. O projeto propõe dividir o poder entre o Parque São Jorge e os torcedores acionistas. A SAFiel assumiria as dívidas e traria investimento com a gestão feita por conselhos eleitos pelos próprios torcedores, ou seja, a Fiel rotando e decidindo o futuro do clube. A ideia é profissionalizar o Corinthians, tirando o clube das mãos da política interna e dando voz ao povo. E o mais legal, qualquer torcedor poderia participar, desde quem investe R$200 até quem tem milhões, mas ninguém poderia ter mais de 1,8% das ações, garantindo que o timão continue sendo do povo, da massa. Agora, será que esse é o caminho certo? Será que uma SAF feita pela Fiel pode ser a salvação do Corinthians? Na minha opinião, pode ser sim uma boa ideia. Eles ainda vão apresentar esse projeto aí de forma oficial no Pacaembu, dia 28 desse mês de outubro. Pelo menos no papel, eu acho que esse projeto está bem estruturado e pode sim dar certo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria uma cota do Corinthians por R$200? Sim ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando aí que esse projeto ainda vai passar por aprovações aí do conselho do Corinthians. E vamos esperar aí ver o que vai acontecer, né? Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, pois é muito importante. Também clique em hypar aí no seu celular para o YouTube entender que você é um corintiano de verdade. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.